Olá, seja muito bem-vindo a mais uma versão do Contead. Agora em 2020, nós vamos ter vários palestrantes internacionais, inclusive, e que eu tenho certeza que vão enriquecer e vão fomentar um profundo debate na educação à distância em nosso país. Essa é a nossa contribuição. Por isso, quero que você aproveite cada minuto, cada segundo de cada palestra de todos os palestrantes agora. Bom, o próximo mini curso é com a professora Monique Gonçalves. Ela é moderadora da Inclusive Química, uma página. O próximo mini curso é com a professora Monique Gonçalves. Ela é moderadora na página Inclusive Química no Instagram, divulgação científica e metodologias ativas. É alguém que tem algo muito interessante para nos ensinar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Monique e é com muito prazer que aceitei o convite para estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, um pouquinho sobre a área de inclusão e alfabetização científica. Então, para que vocês possam me conhecer, eu vou me apresentar um pouco melhor. Bom, eu sou a professora Monique Gonçalves, leciono no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, um colégio aqui da rede FAETEC. A nossa palestra de hoje, ela tem como tema central a alfabetização científica com um enfoque na inclusão, que é um trabalho que vem desenvolvendo desde 2016, basicamente, com alunos inclusivos na rede pública de ensino. Um pouquinho da minha formação: eu sou formada em Química pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá também eu fiz a licenciatura em Química, no IQ-UFRJ. Também fiz o mestrado em Ciências, na área de Síntese Orgânica, pelo Departamento de Química Orgânica. Atualmente sou doutoranda pelo Programa de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de Química, na área de Processos Orgânicos. E também fiz uma pós-graduação em Educação Especial e inclusiva, né, que me deu muita bagagem para trabalhar na área de inclusão com esses trabalhos e alunos inclusivos. Bom, eu também sou moderadora de uma página que tem a ideia de divulgar trabalho, de divulgar ciência, pesquisa e ensino, e trabalhar com educação química inclusiva. Nossa página é no Instagram e no YouTube, e também no Facebook, o Inclusive Química. E a nossa página, ela se propõe a alfabetização científica. Ela se propõe não só a dar um aval ou dar uma atenção ao público da área de química, mas também ao público leigo que trabalha no dia a dia com substâncias químicas e às vezes não tem a noção da periculosidade daquelas substâncias, ou às vezes de alguns fenômenos que muitas das vezes são químicos e o público leigo em geral não sabe. Então a gente começa a decodificar, vamos dizer assim, a linguagem científica, para, de fato, abraçar o maior número possível de pessoas, de público, para a área das ciências. Nossa página, a ideia dela é trabalhar uma linguagem acessível para descomplicar a ciência. Tornar ainda, então, a química interessante para quem não é da área científica e usar as metodologias ativas de ensino. E nesse período de pandemia, esse momento em que todos nós estamos em casa 5 meses, né? Nunca imaginei ficaríamos tanto tempo em casa. A gente pode, através das metodologias ativas de ensino, utilizar ferramentas, formas online de trabalhar e atingir os nossos alunos. Então, também é uma ideia da nossa página. Bom, no início de toda a apresentação, eu gosto de citar um pensamento e um autor que eu gosto muito, esse autor português, José Saramago, e ele fala: é necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. E essa ideia de sair da gente para ver o outro é muito importante para quem trabalha com ensino, quem trabalha com pesquisa, e sobretudo com alunos inclusivos, né? Que a gente nem deve mais usar esse termo, aluno inclusivo, porque todos são. Mas vou usar o termo correto: alunos com necessidades educacionais especiais. Então, é muito mais fácil a gente sair da gente e se colocar no lugar do outro, que tem as suas necessidades especiais, as suas necessidades educacionais especiais.
É muito mais fácil a gente se pôr no lugar dele e buscar estratégias para que ele possa nos entender, do que ele, por exemplo, um aluno deficiente visual, começar a enxergar da noite para o dia. Então, é muito mais fácil o professor sair do seu lugar de, digamos assim, parcialidade, né? Aquela coisa da gente estar na nossa tranquilidade, na nossa área de conforto. É muito mais fácil a gente sair dela do que esse aluno. Então, sairmos de nós para vermos o todo, isso é muito importante. Bom, a concepção deste trabalho, ele surgiu de diálogos estabelecidos entre experiências pessoais, como docente de ensino de química, tanto no ensino público quanto no ensino privado, na rede privada, onde eu leciono também, e reflexões, estudos teóricos que realizei ao longo da minha pós-graduação em educação especial e inclusiva. Então, é um trabalho que ele vem muito de diálogos, das minhas experiências, das minhas inconformações sobre determinados assuntos. Então, é uma ideia assim de reflexão, vamos dizer assim. E daí, então, eu trago uma proposta para o ensino de química, né? E essa proposta tem como trabalho, assim, o tema central, trabalhar a química de maneira contextualizada, porque costumo dizer que quando fazemos química, não fazemos no laboratório apenas para nos satisfazermos. Quem faz química, ela faz por alguma razão. A gente está inserido num mundo, a gente está inserido em todo um contexto dentro de uma ideia histórico-social. Então, se a gente, por exemplo, eu gosto muito de falar da história das pílulas anticoncepcionais, como que a pílula anticoncepcional deu à mulher autonomia, a ideia de controle do próprio corpo, inserção no mercado de trabalho. Então, como que foi importante aqueles químicos que trabalharam a pílula anticoncepcional? Então, tinha todo um movimento mundial, histórico acontecendo, uma revolução feminina, para que a mulher pudesse assumir protagonismo na história, né? Então, a química contextualizada. Transdisciplinar, porque quando a gente trabalha química, a gente consegue ver vários pontos de interseção com a biologia, com a física, com a geografia, e a geografia também fala muito do todo, do globo, então a gente pode tratar as questões de meio ambiente, aquecimento global, enfim. Então, tem muitos assuntos. História, porque eu também gosto muito de trabalhar a história da ciência, então, transdisciplinar a nossa ideia aqui, e com foco na humanização do ensino. A ideia é sempre colocar o aluno como centro, de uma forma em que a gente possa usar a linguagem adequada para ele, sem aquela ideia antiga de que o professor é o detentor do conhecimento, mas que a gente possa construir, né, que o aluno traga elementos para o professor e seja de fato uma troca. Então, a ideia da gente trabalhar com a humanização do ensino. Eu começo, né, na introdução aqui, falando que esse trabalho e minha forma de me comportar enquanto docente diante dos meus alunos, ela foi se moldando por conta das próprias perguntas e das respostas que eles vinham me trazendo. A primeira era essa, né, essa pergunta: professora, por que eu tenho que estudar química? E muitos colegas relatam isso, né, alunos que já chegam com pré-conceitos, com conceitos já muito fundamentados, por conta de um consenso ou de uma questão da família, né? A família já fala, você está indo para o ensino médio, agora você vai estudar química, física, isso tudo é muito difícil. Então, presta atenção, porque ninguém em casa vai tirar a sua dúvida. Eu estou falando isso, que os meus alunos me trazem, que os meus pais também me falaram isso. Né? O meu pai não tinha nenhuma formação em química, muito menos minha mãe. Minha mãe era professora primária, depois ela fez pedagogia, mas nunca andou pela área da química. Acho que ela teve química um ano só, que foi no primeiro ano de escola normal, formação de professores, mas ela não teve contato. Então, para ela, era uma linguagem muito diferente daquela que ela tinha contato. Meu pai era contador, então não tinha nada muito a ver. Então, quando eu fui para o ensino médio, era assim, vai estudar isso, presta atenção nas aulas, porque se você chegar em casa, ninguém tem como tirar a sua dúvida. E os alunos trazem isso. Ou então, ele já vem, né, com a frase do senso comum: eu odeio química, que tá até nas músicas aí, né, música do Renato Russo, eu odeio química. Então,
é meio que uma construção social, né? Uma coisa assim, química é difícil, química é do mal, química é impossível, eu odeio química. Daí, né, nessa ideia, né, em todo esse pano de fundo que eu estou contando para vocês, essa foi a minha motivação de trabalhar a disciplina, né? Por incrível que pareça. Pensei, se me formei nisso e é com isso que vou trabalhar, eu não quero ficar até os meus, sei lá, que idade eu vou me aposentar, talvez nessa geração eu não me aposente. Bom, pensei alto, mas eu ficava pensando que eu não queria ser aquela professora odiada até eu terminar minha carreira, né? Eu me sentia ainda muito jovem para eu levar esse peso nas costas. Então, pensei, como é que eu vou trabalhar a química de forma motivada? Como é que eu vou contextualizar essa disciplina, né? Eu pensei em mostrar casos do cotidiano, a aplicabilidade dessas coisas, né? E mostrando que a química ela vai para além da sala de aula, ela se mostra presente no dia a dia do aluno, para além da escola. E ela tem um papel muito importante, e não apenas de cumprir o pré-requisito que é aprovar o aluno para o vestibular. Quando você fala apenas para o aluno que você tem que estudar química, porque isso é importante para o vestibular, você perde o aluno ali, porque ele vai estudar na base da raiva, na base do ódio. E quando ele termina a escola, ele não vai querer lembrar de nada de química se ele não foi alfabetizado cientificamente, se ele não viu sentido naquilo ali. Bom, acredito eu que muitos alunos se mostram refratários à química, porque a disciplina, muitas das vezes, ela se apresenta, ela se mostra com excesso de fórmulas, né? E ainda com muita memorização. E o pior, né? A gente, na química, mostra uma série de regras e depois a gente tem a cara de pau de mostrar as exceções à regra, né? Toda regra tem a sua exceção, e aí são muitas exceções, né? Tem até memes pela internet que mostram que o livro de regras de química é assim e as exceções muito maiores. Então, a química, de fato, ela é uma área com muitas exceções. Então, a gente mostra muitas fórmulas, faz o aluno memorizar muita coisa, e depois que ele acha que ele já entendeu tudo, a gente fala, então, mas para esse elemento aqui, isso não vai funcionar, porque ele faz parte de uma exceção, e aí a gente vai explicar. Então, isso também eu acredito que afaste os alunos da disciplina química. Então, como prática docente e uma inquietação pessoal, eu sempre houve uma intenção minha de mostrar a química de forma mais lúdica, acessível, a que fosse agradável aos meus alunos, e para isso eu resolvi buscar aspectos teóricos de algumas moléculas importantes ao longo do tempo, né, moléculas que entraram para a história, que é o título do projeto. Eu acreditei que, ao aliar isso, eu poderia trazer o aluno para pertinho de mim. Daí, então, os alunos eles precisam pesquisar descobrimento de algumas moléculas, a sua produção, a aplicabilidade. E aí eu acreditei que, quando os alunos começam a pesquisar, eles começam a ver sentido naquilo ali, e eles começam a tomar gosto pelo ato de estudar química, de estudar ciência. Minha motivação, né, a ideia aqui inicial é fomentar um ensino de forma que o estudante se aproprie dos conteúdos de química sem aquele olhar distorcido e ainda que tenham algumas estratégias, não só por memorização de letra de música ou frases de efeito, porque acredito que quando você faz só uma letra de música engraçadinha para o aluno decorar e fazer uma prova, muitas das vezes não necessariamente ele sabe fazer uma questão. Então, a gente viu muito isso aí no meio dos anos 2000, início dos anos 2010, talvez, ali, aqueles professores showman, muito em cursinho, o cara faz uma musiquinha, ele é engraçado, ele faz aquela graça, o aluno decora aquela música e às vezes ele vai lá, ele sabe que no cátodo ocorre a redução, no anodo ocorre a oxidação, mas ele não sabe fazer uma questão de pilha nem uma questão de eletrólise. Então, nem sempre recorrer a frases de efeito, musiquinhas engraçadinhas, vão ajudar os alunos. Essas estratégias aí de memorização, elas acabam perdendo a sua utilidade por falta de um sentido mais profundo. O aluno só memorizou e não entendeu. E é importante, mais uma vez, deixar claro, a disciplina de Química ela tem muito mais a oferecer que uma aprovação no vestibular. A grande missão nossa como docente é fazer o aluno compreender a química que está presente no cotidiano, né? Mostrando para ele, fazendo aquela pergunta, onde é que tem química? A gente pode mostrar os cosméticos e higiene pessoal, produtos de higiene pessoal, as roupas coloridas. Eu gosto muito de contar a história dos corantes sintéticos, porque durante um grande tempo da história, só quem andava colorido era o clero e a nobreza, né?
E a plebe, o povo, no modo geral, usava aquela roupa sem cor, com cor de algodão sem tratamento, que é aquela cor meio de café, quando o café mancha a roupa, né? Então, aquele amarelinho clarinho. E com a ideia dos corantes sintéticos, os químicos conseguiram sintetizar em grande quantidade, barateando o processo, o corante. E daí, então, hoje em dia, a gente tem tantas pessoas coloridas nas ruas e não necessariamente as pessoas têm alto poder aquisitivo por isso. Então, eu gosto muito de contar essa evolução da história das cores. Os próprios combustíveis, gasolina, etanol, diesel, GNV, que nos transporta, né? O aluno vai para a escola por um combustível desse, então a gente mostrar que é importante estudar química, porque a química está no dia a dia dele. O próprio solado de borracha do tênis do aluno, que é feito de um material polimérico, as macromoléculas, é química, então a gente pode mostrar isso para ele. A alimentação, produtos industrializados, os conservantes, corantes e aditivos químicos. Hoje em dia a gente tem uma alimentação muito industrializada e tem muita química ali, né? Eu falo para um aluno que quando você compra uma lasanha congelada, ela foi feita sabe Deus quando, e ela fica na sua geladeira por mais uns 2, 3 meses, e ainda assim ela tem sabor, ela é conservada e tudo mais. Por quê? Porque tem uma série de conservantes e aditivos químicos. E ainda nessa área de alimentação, na área das bebidas, os refrigerantes, que são ótimos materiais de limpeza, porque eles removem mancha, soltam parafusos oxidados, dão brilho em metais e peças cromadas. Refrigerante é ótimo para isso tudo, exceto para beber, e faz muito mal. E aí, então, a gente volta à nossa pergunta enquanto professor, né? Por que não pode ser prazeroso o ato de aprender, né? É gostoso aprender, é gostoso a gente pegar um livro e se apaixonar por aquilo que está sendo mostrado, né? Eu gosto muito de sentar assim, pegar um livro e olha aquela história, olha que coisa maravilhosa. É bom aprender, o ato de aprender deve ser prazeroso. Por que a gente não consegue fazer isso para os nossos alunos, né? E a outra ideia é quando a gente compara a criança quando entra na escola para o pré-adolescente, adolescente que chega para estudar química, lá no final do ensino fundamental 2, né, no 9º ano, e no ensino médio, né? Por que a criança chega na escola tão motivada, feliz, querendo levar o livrinho, querendo levar o dia do brinquedo, o dia da surpresa, o dia da novidade, a criança ela vem motivada. E aí, quando ela chega ali no final do ensino fundamental 2, ensino médio, ela já está chateada, ela está desmotivada. E a gente pode se perguntar o que acontece no decorrer da vida escolar até o aluno chegar no ensino médio. É claro que, enquanto professores de ciência, nós sabemos que tem uma série de reações bioquímicas acontecendo no organismo desse adolescente, que não é mais criança, porém ainda não é adulto, questões hormonais, a cabeça, ele se colocar no meio, no espaço, firmar a sua personalidade, tudo isso. Escolar de que ele não é mais a personalidade que está por trás, que são os pais, né, o pai e a mãe. Ele tem uma série de coisas aí acontecendo com ele. Mas ele também chega desmotivado e a gente tem que se perguntar por que aquela criança que faz tanta pergunta na adolescência ele quer ficar calado, ele quer se esconder na sala de aula. Ele não quer interagir muitas das vezes, ele está tão desmotivado. Aí a gente pensa na humanização do ensino. E aí é uma proposta do ensino humanizado que vai trazer o professor a responsabilidade de iniciar os conteúdos a partir de conhecimentos que os alunos já trazem. E aí, quem fazia isso, e aí a gente não pode deixar de citar, era o grande mestre Paulo Freire, que ao alfabetizar os alunos, ele mostrava palavras que estavam no cotidiano desses alunos. Daí eles viam a importância de aprender a escrita. E ele alfabetizou na língua portuguesa muitos jovens adultos. Então, a ideia de humanizar, a humanização do ensino, ela é muito importante para o aluno ver que ele é o centro do processo, né? Ele não é o coadjuvante, ele é o ator principal. E em ciência, a gente pode mostrar a química na cozinha, o preparo de um bolo, fazer experimentos. Se eu botar fermento, se eu não colocar fermento, o aluno já traz esse conhecimento que tem que colocar o fermento no bolo, senão o bolo não cresce. Então, é um engano do profissional de ensino de ciências, de ensino de química, achar que o aluno está vazio, que o aluno não trouxe nada. Ele traz, sim, muita informação das suas famílias, né?
o próprio reparo de um carro. Muitos meninos, meninas, veem o pai consertando um carro e fala que vai colocar um catalisador, que tem uma gasolina com substâncias aditivadas que limpam o motor, isso melhora a resolução, a combustão dos hidrocarbonetos que estão no motor desse carro. Então, ele já tem algumas informações que ele traz das suas famílias, né? O professor de química precisa ter acesso ao que o aluno sabe, né? Colocando ele como centro e conversando, perguntando, né? Fazendo, de fato, uma humanização do ensino. Bom, acredita-se que as práticas humanizadoras, elas colaboram para o processo de aprendizagem mais efetivo. E essas práticas, elas podem ser desenvolvidas desde a recepção e o acolhimento dos alunos quando eles chegam no ambiente escolar, ações motivadoras, projetos trans e interdisciplinares com outras disciplinas. Muitas das vezes esses projetos ocorrem ao longo do ano, ou de um trimestre, ou de um semestre, e aí ele culmina com uma apresentação, com um seminário, com uma peça teatral, enfim, com um musical. Dá para a gente fazer uma série de ações trans e interdisciplinares para que o aluno se sinta, de fato, motivado e queira aprender. Projetos temáticos também é muito legal. Eu já trabalhei em colégios que trabalham com um tema anual. Todas as disciplinas precisam trabalhar aquele tema, desde os pequenos, né, desde a educação infantil até o ensino médio. E aí é bastante interessante a construção desse conhecimento. Bom, ainda em humanização do ensino, dentro de uma gama de questões relevantes na área da educação, a gente pensou aqui em investigar esse tema, humanização, para ajustar, né, as práticas da escola e visar, então, o trabalho colaborativo entre os alunos. Eu acredito que os alunos, eles crescem muito quando eles dividem as ações, quando eles fazem trabalhos em conjunto, né? E aí a gente mostra que a escola, ela não tem só o papel de escolarizar, ela também tem um papel aqui de ensiná-los a trabalhar em conjunto, que é o que a gente acaba fazendo ao longo de toda a nossa vida adulta, né? A gente trabalha em equipe o tempo inteiro. Muito difícil a gente arrumar uma empresa, um emprego em que a gente trabalhe sozinho, que todas as ações dependam só das nossas escolhas. A gente está o tempo inteiro em construção, sempre a opinião de todos, e a gente vai construindo, né, como se fosse uma colcha de retalhos, a gente vai construindo a opinião, trocando, né? Então, o trabalho colaborativo, se for bem desenvolvido desde da escola, acredito eu que teremos adultos mais fáceis de ceder, de ouvir algumas opiniões, de não pré-julgar a ação do colega de trabalho, né? Enfim, querer de fato se fazer um bom ouvinte. Bom, como estratégia, então, a ideia aqui é a gente indicar a aplicação de um conteúdo que já foi trabalhado na sala de aula, dentro do cotidiano dos alunos, e aí buscar aproximar os alunos dessa ciência tão temida, que é a química, com as situações do cotidiano. Então, mostrando como que os conteúdos e os conceitos referentes à disciplina de química, eles fazem parte das nossas vidas. Isso, sim, é alfabetizar cientificamente, ou ainda um letramento científico. Na literatura, existem autores que divergem sobre o termo alfabetização científica e letramento científico. Alguns divergem. Eu vou pela linha do professor Chassot, lá do Rio Grande do Sul, que acredita que alfabetizar sem o aluno entender de fato o que está fazendo não tem letramento científico. Ele acaba dizendo que isso é um sinônimo. Alfabetização científica e letramento científico é um sinônimo do termo. Então, eu vou por essa linha. Segundo Chassot, a alfabetização é um conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem. Olha que maravilha. Para Fourier e colaboradores, a alfabetização científica são as possibilidades de que a grande maioria da população disponha de conhecimentos científicos e tecnológicos necessários para se desenvolver na vida diária, ajudar a resolver os problemas e as necessidades de saúde e sobrevivência básica, tomar consciência de complexas relações entre ciência e sociedade. Tudo isso é alfabetização científica. Para Coben e Eichhardt, caracteriza-se por ser uma via da aprendizagem em aulas de ciência em que o aprendizado se dá por meio da aquisição
de uma nova cultura, no caso, a cultura científica, considerando os conhecimentos já estabelecidos na cultura cotidiana do indivíduo. Bom, pensando nesses autores, nesses teóricos, em tudo aquilo que vivenciei, e na ideia de tornar a disciplina acessível, também para os estudantes com necessidades especiais, dentro dessa perspectiva de inclusão, eu montei um trabalho colaborativo, né, que tem a ideia de criar modelos químicos tridimensionais usando materiais de baixo custo como recursos para o ensino. E aí a ideia aqui é a gente pensar uma ação em que eu vá agregar toda a minha turma. Quando a gente pensa em educação especial e inclusiva, alunos com necessidades educacionais especiais, a gente não deve pensar uma atividade para ele, um planejamento para ele e um planejamento para a turma. Porque ele vai estar na escola, ele vai estar na sala de aula, mas ele vai estar fora do processo todo. Então, quando o professor ele pensa em inclusão, ele tem que pensar em uma prática em que todos os alunos possam observar, possam colaborar. E eu lembro muito desse assunto na pós, né, uma professora falando que ela trabalhava com um aluno cego, ela fez um mapa do Brasil todo colorido. E algumas pessoas estavam criticando-a por gastar tanta tinta para fazer um mapa para o menino que não enxergava. E ela dizia, acontece que quando eu levo esse mapa para ele, grande, colorido, na verdade, com materiais diferenciados, e aí o aluno conseguia, pela ponta dos dedos, ter uma dimensão de como que é o tamanho da região norte, comparado ao tamanho da região sul, sudeste. Então, ela trabalhava essa ideia de dimensão, era uma professora de geografia com alunos de ensino fundamental. Então, era muito interessante, né? E aí, quando ela trazia esse negócio cheio de textura e todo colorido, os alunos videntes, aqueles que podiam ver, tinham mais interesse na aula dela, porque ela estava trazendo algo diferente, ela estava trazendo uma novidade. Então, ela pensou numa prática para um aluno deficiente visual, porém, ao colorir, ela atraiu o olhar de toda a turma. É muito difícil, gente, a gente fazer uma prática que pegue todos os alunos. Requer muito planejamento, a gente precisa pensar muito, tem que ter muito tempo debruçada em cima. Tem algumas atividades são mais fáceis, outras mais difíceis, porém, é a tarefa do professor, né? O tempo inteiro a gente enfim, a gente sai da nossa área de conforto, se vê ali como um mediador de fato, né? Enfim, essa é a nossa função como professor nos dias atuais, onde tem tanta tecnologia, tem tanta coisa em volta, né? Mas ainda assim, eu acho que a função do professor, a profissão de professor nunca vai acabar, porque ele sempre vai estar ali sendo aquele que conduz, né? Que limpa as lentes, ajusta o foco, olha isso aqui, aquele dedinho que aponta. Eu acho que essa função de professor nunca vai acabar. Bom, sob esse olhar, então, né, de tornar possível e viável o ensino de ciências, a ideia aqui foi desenvolver estratégias para o ensino de inclusão no ensino de ciências, usando tecnologias assistivas. A gente tem tecnologia de alta, né, e baixa, em termos de valor. A ideia aqui é usar tudo baixo valor. Experimentação, né, baixo custo, quer dizer. Através da experimentação, utilizando materiais de baixo custo e ainda adaptando materiais e ressignificando esses materiais para novos modelos didáticos. Acredito eu que tudo isso culmine e leve à aprendizagem de todos os alunos e não somente aqueles alunos com necessidades educacionais especiais. Sem contar que eles se ajudam, né? Isso é lindo de ver. Como objetivo geral, a ideia aqui é mostrar a elaboração de recursos acessíveis, usando material de baixo custo para o ensino de química, que pode favorecer o aprendizado de todos os estudantes, inclusive os alunos com necessidades educacionais especiais. Como objetivos específicos, a gente traz a ideia de trabalhar atividades em grupo, fortalecer trabalho colaborativo, abordar a química do cotidiano e ainda aproximar os alunos para temas interdisciplinares. Como metodologia, esse é um trabalho descritivo referente a um projeto realizado com estudantes do ensino médio na elaboração de um conjunto de moléculas usando aí materiais de baixo custo. Esses materiais deviam ser todos acessíveis, de preferência recicláveis,
quando não, de baixo custo. Então, a gente tinha aí palitinho de churrasco, palitinho de dente, bola de isopor, fitilho, jujuba, marshmallow, cola quente, alfinetes, caixinhas, fitilhos, enfim, coisas que a gente encontra em papelarias, de modo geral. Como metodologia desse trabalho, primeiro fizemos um levantamento e estudo teórico dos autores que trabalham com esses temas na área de química, química acessível, inclusão escolar, tecnologia assistiva e recursos de baixo custo. Depois, uma descrição da metodologia desenvolvida durante esse projeto, Moléculas que Entraram para a História, que é um projeto que me acompanha há 14 anos, porém, somente a partir de 2016 eu pude adaptá-lo para alunos com necessidades educacionais especiais. Até então, eu não tinha tido oportunidade de trabalhar com esse público. Somente em 2016, na rede pública FAETEC, e comecei a ter acesso a esses alunos. Em seguida, a discussão sobre os resultados do projeto desenvolvido e análise de aspectos referentes à inclusão, né, com esses materiais acessíveis, e a gente termina com as considerações finais. Bom, a ideia do trabalho Moléculas que Entraram para a História se propõe a estabelecer um diálogo. A gente começa sempre com um bate-papo com a turma, trazendo o nome de uma molécula que foi usada, por exemplo, numa guerra, e eles ouviram o nome daquilo na aula de história, e eles vão trazer todo o conhecimento geopolítico daquela guerra, eles trazem toda uma informação que engrandece muito nossos debates, né? Então, o professor de Química mostra, dentro desse contexto histórico, dentro desse cenário geopolítico, a importância de se estudar Química, né? Porque quem sabe Química, conhecimento é poder, né? Então, dentro de um cenário político, saber Química é ter poder, né? E aí eu trago aqui para vocês a sugestão de alguns livros que vocês podem ler e trabalhar com os alunos de vocês. O primeiro é Os Botões de Napoleão, que aborda 17 moléculas que mudaram a história do mundo. Ele fala muito da composição química dos botões dos exércitos de Napoleão, do exército de Napoleão e da própria roupa dele, né? E por um viés químico, um porquê que ele perdeu a guerra. Essa história é fantástica. Ele traz outras moléculas também. Ele vai trabalhar aí, por exemplo, a ideia das primeiras grandes navegações, a busca por especiarias, a importação do café, e como que essa matéria-prima mostrou o Brasil aí, né, no mundo, como valor comercial, por esse líquido maravilhoso, que é o café. Então, é um livro muito rico de história e química. Muito interessante. É um livro de química com viés histórico, vamos colocar assim. Eu amo. É meu xodó. Esse também eu gosto muito, Moléculas, do autor Atkins. Ele trabalha a química dos sentidos. Então, ele trabalha a química da visão, do olfato, do paladar, do tato. E ele é todo colorido e num papel meio de álbum de figurinha. Ele é lindo, esse livro. É muito interessante e os alunos ficam bem impactados com a qualidade do material, as moléculas, né? Ver por que cortar uma cebola, por exemplo, faz a gente lacrimejar. Ele conta aí nesse livro. Esse outro aqui, também bem bacaninha, Barbies, Bambolês e Bolas de Bilhar, são 67 deliciosos comentários sobre a química do dia a dia, né? A fascinante química do dia a dia. Bem legal para a gente trabalhar a química do cotidiano e respondendo aquelas perguntinhas do aluno, né? Por que eu tenho que estudar química? Por que eu tenho que aprender química? Tá com tempo? Senta aqui que eu te conto. Esse livro é muito legal. E esse outro aqui, que é um livro com uma linguagem muito acessível, eu já trabalhei ele com aluno de 9º ano, no início da minha carreira, que é A Ciência no Cotidiano. Ele tem, assim, uma linguagem bem legal, é um livro muito interessante, os alunos curtiram bastante. Bom, começo então falando das moléculas que entraram para a história, falando da química medicinal, né? Como que é importante hoje a gente ter medicamento, como que isso aumentou a nossa expectativa de vida na Terra. Antigamente as pessoas morriam de gripe, né? Primeiras grandes embarcações para o Brasil, as pessoas morriam com escorbuto, né? O sangramento da gengiva por carência de vitamina C. E hoje a gente não vê ninguém aí morrendo de escorbuto, né? É muito fácil a gente ingerir diariamente um tablete aí de 1 grama de vitamina C, né? Hoje em dia, ou chupar laranjas, né? Ou acerola, tangerina,
enfim, coisas cítricas. Mas a química medicinal, ela ajudou muito, assim, muito. E é interessantíssimo a gente trabalhar com os alunos de química medicinal, mostrar a fórmula química das estruturas para estudar, por exemplo, funções orgânicas, lá no segundo ano do ensino médio, quando a gente mostra vou mostrar ela aqui já, olha ela aí, a aspirina, que a gente pode mostrar que tem uma função com grupamento do ácido carboxílico, que é a carboxila, e ainda uma carbonila de éster, e a gente mostrar as funções mistas, né? A aspirina é uma senhora, ela já tem mais de 100 anos, e o seu descobrimento fez com que a gente vivesse sem dor de cabeça, por exemplo, né? Sem dor muscular, sem febre, e isso, para o mundo contemporâneo, isso é uma maravilha, viver sem dor. Antigos povos não sabiam o que era isso. Então, é muito legal a gente trabalhar isso na cabeça dos alunos, né? A questão da qualidade de vida pela química medicinal, a química dos fármacos. Gosto muito de contar a historinha da talidomida, que é um sedativo, também anti-inflamatório, hipnótico, que ele, na verdade, é uma molécula que foi usada aí para mulheres que nos primeiros meses gestacionais, né, ela tinha aquele enjoo nos 3 primeiros meses, e esse medicamento, ele prometia tirar esse enjoo das mulheres grávidas. E, de fato, ele se propunha a isso, né? Acontece que a talidomida, ela é uma molécula com um centro, digamos assim, um centro quiral, então ela tem atividade óptica. Se tem alguém que não é da química me ouvindo, carbono quiral é um carbono que se liga a 4 grupos diferentes entre si, e aí ele vai desviar o plano da luz polarizada quando a gente analisa por um polarímetro. E aí, nesse caso, a gente tem enantiômeros. No caso da talidomida, ela tem o enantiômero R e o enantiômero S. E aí, nessa ocasião, ninguém sabia disso. A gente está falando disso daí, década de 60, né? 1957, viradinha na Alemanha. A Alemanha, ela é pioneira com a química medicinal. Enfim, ela é grande no mercado. E a primeira vez que a talidomida foi usada foi na Alemanha. Isso rapidamente espalhou pela Europa. E quando chegou em 1960, 3 anos depois, a Alemanha, Reino Unido e a Austrália começaram a relatar alguns casos de má formação congênita dos bebês que nasciam. E aí começaram a fazer toda uma pesquisa, um processo investigativo, a gente sempre faz quando alguma coisa sai da normalidade. E aí, então, começaram a ver que os bebês estavam nascendo com focomelia, né? Focomelia é o encurtamento, né, dos membros superiores, inferiores, ou os dois. Tem fotos muito mais chocantes na internet, eu resolvi poupá-los, eu coloquei só essas duas aqui. Tem bebês que nascem só o tronco, né? E aí gerou um problema muito grande, né, nessa época. Somente lá na década de 70, a gente começa a ter uma técnica de separação de substâncias enantiômeras, que é a técnica da cromatografia. Eles conseguem separar o isômero enantiômero R do S, mas aí nenhuma mulher mais queria tomar a talidomida, com medo de tomar lote vencido e os seus bebês nascerem com esses problemas, né, de focomelia. Então, mas foi uma molécula aí que a gente teve uma geração de bebês com má formação congênita, uma geração no mundo, gente, né? Então, hoje em dia, né, depois de tratar, a gente já consegue separar. A talidomida voltou a ser usada, mas não mais para enjoos de mulheres grávidas, mas para pacientes com algum câncer em estado terminal, para eliminar a dor. Já li casos na literatura até de tratamento para hanseníase. Então, ela continua sendo usada, mas somente um dos isômeros e não o que causa a mutagenicidade. A história da penicilina também é muito interessante. Uma molécula descoberta ao acaso, acidentalmente, pelo inglês Alexander Fleming, enquanto ele investigava algumas bactérias do tipo Staphylococcus. Ele saiu de férias, esqueceu algumas amostras na bancada, e ele, quando retornou, ele percebeu que o mofo presente em uma certa região lá da plaquinha de Petri, né, impediu a proliferação das bactérias. Logo depois ele descobriu que se tratava de uma substância que o fungo liberava, né, o Penicillium notatum, e veio a ser chamado de penicilina.
Ainda na história das moléculas, a gente pode citar os materiais poliméricos, que hoje em dia a gente praticamente não consegue viver sem, né? Desde o polietileno, polipropileno, poliestireno, teflon, né? As famosas panelas antiaderentes, o tubo de PVC, tintas sintéticas, borrachas sintéticas, poliacrilato, poliacrilonitrila, enfim. A gente tem uma série de substâncias poliméricas que entraram para a história e estão aí no nosso dia a dia. A história do nylon também é muito interessante, também foi uma molécula descoberta ao acaso por esse cientista, um químico, Wallace Hume Carlotters. Ele foi inventor do fio de nylon, e na ideia ele nem queria desenvolver esse novo produto, na verdade ele queria descobrir como é que funcionavam algumas ligações químicas para uma nova substância, e daí então ele acabou chegando no nylon. Esse químico ele trabalhava no setor de polimerização de uma grande empresa americana, a DuPont, em Delaware, nos Estados Unidos, e aí ele rendeu aí muitos milhares de dólares para essa empresa. Essa empresa tem alguns documentários que falam sobre ela chegou a poluir muito populações, muita gente morreu com câncer pela ação errônea da DuPont, e ela depois ficou por muitos anos pagando indenização para essas pessoas que tiveram as suas famílias, enfim, contaminadas por ela, né? Mas a história da meia de nylon tem toda uma revolução também no mercado e no mundo, quando as mulheres começam a usar, a revolução feminina, a mulher no mercado de trabalho também, tantos outros materiais à base de nylon. Para que a gente possa entender só um pouquinho do processo químico de produção e obtenção do nylon, ele vem do ácido adípico, que é o ácido hexanodioico, um ácido carboxílico com 6 átomos de carbono e 2 ele é dicarboxílico porque ele tem 2 carboxilas, uma em cada ponto. Ele tem também ele é sintetizado através da condensação com hexanometileno de amina, né, uma amina característica primária nas 2 pontas. E então, pela essa condensação, a gente consegue fazer o nylon 66, que é a polidiamida de hexametileno, né? Bom, falando então agora das moléculas que ficaram famosas por entrarem no cenário de guerra, a gente pode falar dos problemas que foram oriundos do desenvolvimento tecnológico, né? A gente não pode achar ou defender essa noção para o aluno de que a química ela é libertadora, maravilhosa e só fez coisas boas como a química medicinal. E hoje a gente pode viver mais e sem dor. Não. A química ela também poluiu. A química entrou no cenário de guerra. A química fez substâncias que o seu processo matou muita gente, contaminou muita gente. Um professor de química ele precisa contextualizar. Ele não pode falar que a química é maravilhosa, salvadora, libertadora, porque não é. E a gente tem que parar de ser, como eu vejo muitos professores de ciências, né? Assim, a minha ciência é linda, maravilhosa e libertadora. Nada é, né, gente? Então a gente tem que botar o pezinho no chão e falar a verdade para os nossos alunos. Então, como molécula de cenário de guerra, desde a Primeira Guerra Mundial, a gente tem aí um químico trabalhando e elaborando coisas para isso. A primeira foi a molécula de gás cloro, que é um gás esverdeado, amarelado, que causa enjoo, dor de cabeça. Ele trabalha bastante, assim, mexendo com as nossas, enfim, nosso bem-estar. Ele não faz a gente ficar bem nem um pouco. E ele foi usado aí durante a Primeira Guerra Mundial. Ainda na Primeira Guerra Mundial, a gente pode citar o gás mostarda, que deixava essas bolhas enormes na pele, essas queimaduras enormes, e aí foi usado também na Primeira Guerra Mundial. A gente pode mostrar aqui uma molécula orgânica com substâncias halogenadas e ainda um enxofre, né? Então, é uma polifuncional orgânica. A gente gosta de falar dos organoclorados, né? Substâncias orgânicas com substâncias cloradas, que são bastante tóxicas, e essa aqui ainda tem um tioéter, né? Um enxofre no meio da cadeia. E aí causa essa série de bolhas e queimaduras na pele. Ainda também temos o gás fosgênio, que é um haleto de ácido. Também foi utilizado na Primeira Guerra Mundial, nessas cápsulas. E aí o uso das máscaras para o próprio soldado não se contaminar, enfim, e atacar o seu inimigo. Essas bombas de guerra elas já vêm sendo usadas há mais de 100 anos, né, desde a Primeira Guerra Mundial. Temos ainda aí o gás lacrimogênio, que também foi usado
na Primeira Guerra Mundial e, pasmem, até hoje ele é utilizado nas grandes manifestações. Essa foto aqui é de 2017, um soldado liberando para dispersar a população, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então aqui no Rio de Janeiro basta um grupo de professores se juntar no centro do Rio para pedir aumento de salário, e é uma maravilha, bomba de gás, né? E as pessoas tacam mesmo nos professores. Bom, essas fotos aqui que eu vou mostrar para vocês foram fotos que os alunos me trouxeram nos trabalhos de pesquisas deles. Eu achei isso bem interessante. Essa primeira foi um soldado vítima com ataque de gás mostarda, então dá para ver essas bolhas todas na pele. Eles procuram, né, eles pesquisam. Isso que eu acho legal no trabalho de pesquisa é que os alunos, eles trazem informações, trazem conteúdos que a gente sabe, mas a gente não tem aquela foto específica. E vê-los correndo atrás dessa informação para trazer algo novo é incrível, eu gosto muito de ver. Essa outra foto aqui de alguns soldados japoneses na Batalha de Xangai, também já usando máscara contra os gases que eram lançados na batalha. Bom, aí a gente vai evoluir um pouquinho na história e vamos chegar na Segunda Guerra Mundial, onde as armas nucleares começaram a ser utilizadas, gerando mais problemas oriundos do desenvolvimento tecnológico. Então, a gente tem aqui a foto da bomba nuclear em Nagasaki, né? Aquela nuvem, aquele cogumelo que a gente costuma ver aí em muito filme. E os males, né, que a radiação química deixou para essa população ao longo de alguns anos. E aqui ao lado, em 1953, um teste nuclear realizado em Nevada. Bom, ainda falando dos problemas oriundos dos avanços tecnológicos, a gente pode citar a Guerra do Vietnã, onde foi usado o agente laranja. O agente laranja ele é uma mistura de dois herbicidas, o 2,4-D e o 2,4,5-T. E aí eles foram usados na Guerra do Vietnã como agente desfolhante. Eles liberavam lá de cima. Aqui nesse próximo slide a gente tem as fotos dessas duas substâncias químicas. E até hoje eles são vendidos, né? Hoje não mais com o nome agrotóxico, né, para salvar aí a lavoura, a agricultura, mas hoje ele tem um nomezinho bonitinho, que é defensivo agrícola. É um nome bonito para chamar agrotóxico, para chamar uma coisa que é tóxica, que é cancerígena, que faz mal, que causa uma série de problemas, sobretudo para o homem que trabalha no campo, que está diretamente jogando isso daí na produção, né? Então, isso é bastante perigoso. De 2019 para cá, o Brasil aumentou aí mais de 250 tipos de defensivos agrícolas que já estavam barrados, né? E aí entrou, infelizmente, voltou, e a gente está tendo contato com esse tipo de substância danosa, seus organoclorados. Por conta de um problema durante a Guerra do Vietnã, na produção do agente laranja, teve alguma negligência durante lá a produção, e aí houve a produção de um subproduto, e esse subproduto era cancerígeno, que é a dioxina. Essa molécula dioxina, também um organoclorado, está aqui descrita, ela foi utilizada em 2004 também como uma bomba, digamos assim, ou uma arma de guerra, para tirar esse cidadão que era candidato à presidência da Ucrânia do páreo. Então, ele tinha esse rostinho antes de julho de 2014, houve o acidente, o envenenamento, ele ficou com o rosto praticamente deformado. Hoje ele está assim, ele ainda tem algumas marcas, ele tem alguns hematomas, porque ele teve uma cloroacne ocasionada pelo envenenamento pela dioxina. Ele teve uma overdose dessa substância 6.000 vezes acima do normal, do permitido. E, enfim, era para matar, ele teve a sorte de ficar vivo, mas a gente vê, né, uma substância química sendo usada para um cenário de guerra, bélico, né? Você, enfim, querer tirar um candidato do páreo da presidência, matando, né, eliminando ele. Então, isso é bastante pavoroso, digamos assim. E aí nós temos ainda toda uma série de problemas oriundos do desenvolvimento tecnológico quando a gente fala da poluição do ar, quando as grandes empresas elas não têm cuidado com o que elas estão liberando para a atmosfera,
gases tóxicos que são liberados. Daí a gente pode falar dos óxidos ácidos ou os anidridos, que formam aí chuvas ácidas. Tanta substância ácida que acaba causando problemas para o solo, para a vegetação, lugares que ficam inférteis, né? Não conseguimos mais produzir nada ali. Então, é bem perigoso esse excesso de gases e substâncias que são liberadas, né? Hoje em dia, a gente já tem regras muito mais rígidas, né? A partir de 2005 para cá, anos 2000, o negócio ficou melhorado, porém, ainda tem empresa que barbariza, que ainda joga os seus resíduos químicos em terrenos baldios, terrenos abandonados, não tratam seus resíduos, ou então em águas, em rios. Essa matéria aqui de 2012 foi de uma empresa do município de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, que poluía as águas dos rios e, enfim, foram multados. Às vezes elas pagam a multa, depois voltam a fazer. Enfim, hoje em dia as regras estão mais rígidas, mas ainda tem quem burle o sistema. Com relação à poluição do solo, a gente tem aí a questão dos aterros sanitários e do material radioativo. E tem um caso muito interessante para contar para vocês, aqui no nosso paísinho, Brasil, com o Césio 137, que foi o maior acidente radiológico do mundo. Ele completou 30 anos em 2017. Na verdade, havia uma empresa, quando tudo começa, né, quando a história começa, tinha uma clínica de um instituto de tratamento para o câncer, que ela, lá em Goiânia, que ela desativou a sua unidade. E ela deixou ali, né, os seus equipamentos, não foi lá cuidar, abandonou, deixou do jeito que estava. E aí, em 1987, acharam o césio 137, um elemento altamente radioativo, que era usado, né, pela máquina para fazer a radioterapia, né, uma espécie de radioterapia que eles faziam lá. Estava tudo abandonado. E aí eles acharam cerca de 19 gramas de um pozinho branquinho, esbranquiçadinho, de dia, que é azul, que à noite ele brilhava azul. E aí tiveram diretamente 4 mortes, 51 contaminados bem graves e mais de 1.000 pessoas afetadas. Tudo começa com essa menininha de 6 anos, que foi a primeira vítima de contaminação, e ela passava esse pozinho esbranquiçado à noite, né? O pai dela achou, levou para casa, era tão bonito. À noite ela achava aquilo muito bonito, brilhando no quarto dela, aquele azul, e ela levou para os amiguinhos, eles ingeriram, e foi uma das primeiras vítimas, né? E 30 anos depois, a gente ainda tem as vítimas chamadas mãos de Césio, que ficaram com as mãos deformadas por terem manipulado essa substância, né? Então, como que a poluição de solos, o abandono dessas clínicas, como que isso é perigoso para uma população, e mais de 30 anos depois, essas pessoas ainda são vítimas disso. Bom, na atualidade, a gente pode trabalhar a ideia de alfabetização científica e a química durante a quarentena. A gente pode dizer aí por que o álcool tem que ser a 70% e não a 96%, o que é grau GL, grau e NPM, e muitas pessoas vão no mercado e ficam confusas. E ainda a pergunta, eu posso misturar produtos de limpeza, né? Eu tive uma amiga que me ligou na quarentena, dizendo que misturou coisas erradas e desmaiou no banheiro, porque ela teve uma intoxicação por substâncias químicas que foram liberadas ao misturar produtos que ela não podia. Então, se a gente tiver uma população bem alfabetizada cientificamente na escola, na fase adulta a gente não vai ter vítimas de pessoas com produtos de limpeza limpando o banheiro. Então, isso é muito importante. A gente começa aqui falando do etanol. Essa aqui foi uma publicação que eu coloquei lá no Inclusive Química, falando sobre esse solvente, o etanol, o álcool etílico, e ele, com água, ele forma uma mistura azeotrópica, ou seja, o ponto de fusão não é constante, mas o de ebulição fica ali por volta de 80 graus Celsius. O etanol ele tem um ponto de ebulição 78 graus Celsius e a água 100. Quando a gente mistura eles dois, eles saem juntos a 80 graus Celsius, e para tirar, aí a gente tem algumas ideias, né? A gente estudou lá o método de separação da mistura, a gente tem as torres, né? As colunas de fracionamento, coluna Vigreux, e aí a gente tem aí como separar o álcool da água. Mas a ideia aqui é a gente falar do porquê que esse aí é o que é importante para combater a Covid. Na verdade, a gente precisa ter água para romper a barreira do vírus, né? Que é uma camada resistente, né?
a camada dos vírus, dos vegetais, ela é envelopada um material muito resistente. Então, a água ela consegue fazer essa lise, essa hidrólise, essa quebra. E aí, se eu coloco álcool a 96%, eu vou ter menos água para fazer romper essa barreira, né? E aí, o que vai acontecer também é que o álcool vai evaporar mais rápido, né? Então, a ideia aqui é a gente colocar um pouquinho mais de água para quebrar essa barreira, fazer com que o álcool não evapore rapidamente e aí mate o vírus. Então, isso também é uma ideia bastante interessante. A ideia da concentração, GL, Gay-Lussac e NPM, Instituto Nacional de Pesos e Medidas, traz para a gente também a conversão das unidades. Então, já trouxe aqui os cálculos para vocês. 92,8 graus em NPM corresponde a 95 graus GL, ou 96 se a gente for arredondar para cima. Não é esse que a gente quer para matar o coronavírus. A gente quer esse aqui do meio, 70 graus GL. Mas se você achar no mercado um frasco de 62,4, 63 graus e NPM, pode comprar, que ele equivale a 70 graus GL. Agora, se você achar 46 ou 46 graus e NPM ou 50 graus GL, não compre, porque não vai ser suficiente para matar a Covid. Esse aqui é o que o pessoal estava vendendo nessas empresas clandestinas como gel de cabelo para matar a Covid, e aí não mata nada, então tem que tomar muito cuidado, tá? Com relação à mistura de produtos de limpeza que eu falei anteriormente, essa minha amiga tinha misturado água sanitária e hipoclorito de sódio, uma substância química inorgânica, com insol, que é a base de amônia, né, produtos amoniacais. E aí formava lá tricloreto de nitrogênio, que é uma substância que, quando inalada, ela causa queimaduras nas mucosas, no trato respiratório, causa asfixia e alguns até leve desmaio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas misturas, não deve fazer, tá? Com relação ao gás cloro, a gente mistura. Com relação a outra mistura que produzia gás cloro, é o próprio hipoclorito de sódio com vinagre, né? As pessoas querem fazer misturas, elas querem matar a Covid de qualquer jeito. Então, eu vou misturar com vinagre, e aí produzia gás cloro, a gente já falou dele hoje, né? Lá na Primeira Guerra Mundial, gás, causa complicações no sistema respiratório, dor de cabeça, náusea, sufocamento, enfim. É perigoso, não deve usar, então não misturem, crianças. A outra coisa, tem gente que não satisfeito só com água sanitária ou só com álcool quer misturar. E aí, ao misturar, forma clorofórmio, que é outro organoclorado extremamente perigoso, né? E o organoclorado, o clorofórmio ou triclorometano, ele é utilizado já há muitos anos. Vamos conhecer um pouquinho da história dele. Um pouco da história da química, a gente pode falar que o clorofórmio ele foi usado já no século XIX, em algumas festinhas lá na Inglaterra, que se chamava Festas do Clorofórmio, em que os convidados sentavam numa rodinha, ficavam cheirando o clorofórmio até cair, né, embebidos. Em 1847, um médico da família britânica, de nome Simpson, da família real britânica, ele foi o primeiro a usar o clorofórmio como um anestésico para fins cirúrgicos, né? Ele percebia que com a inalação as pessoas ficavam mais adormecidinhas e aí ele conseguia fazer a sua cirurgia de boa. Atualmente a gente não usa mais, a gente sabe que isso é perigoso. O clorofórmio ele foi utilizado como uma droga ilícita ali na década de 20, 30, nos carnavais, com a conhecida loló, misturando o clorofórmio com algumas substâncias perfumadinhas, alguns ésteres perfumados, um cloreto de alumínio para dar uma estabilidade, e aí utilizavam isso aí para, digamos, drogas recreativas, vamos colocar esse nomezinho. Só que ele é extremamente perigoso, porque além dele causar esses problemas aí, anestésicos, né, ao ser inalado, ele também causa danos irreparáveis ao fígado. Sem contar que, por ser um haleto orgânico, os halogênios entram na sua pele, se grudam na sua fitinha de DNA, não saem nunca mais. E aí, quando você precisa que sua célula replique alguma coisa para fazer uma reposição, né, às vezes você corta a boca, de um tempinho a boca volta a ficar bonitinha, porque o organismo refez, né? Se você tiver uma substância halogenada, você vai replicar essa substância halogenada. E com o tempo você pode ter a formação de tumores, cânceres. Então é extremamente preocupante o uso de clorofórmio. Não usem. Bom, olhando então essas moléculas que entraram para a história, que a gente já falou pra caramba, vamos falar do nosso projeto no ensino de química.
trabalhando com projetos inter e transdisciplinares. Eu trabalho com esse projeto há 14 anos, mas os dados que eu vou colocar aqui, eu fatiei de 2016 a 2018, que era o período que eu estava fazendo a pós-graduação, e eu precisava de um corte histórico para poder pegar essas imagens, e foi quando eu comecei a trabalhar com alunos inclusivos. Então, eu associei os meus estudos aí da pós-graduação. Eu peguei alunos da segunda série do ensino médio, sorteei os nomes de algumas substâncias no papelzinho, algumas dessas que eu falei, tantas outras que não daria para a gente falar aqui, mas, por exemplo, a gente pode falar da metanfetamina, a gente pode falar do THC, né, do tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha, a cocaína. Os meninos gostam muito de falar sobre as drogas, eles gostam muito de pesquisar. E eu acho interessante a gente deixá-los falar, acho interessante eles pesquisarem sobre isso, porque não adianta o adulto falar, não usem drogas, crianças, isso faz mal. Não adianta a gente falar. Eles precisam pesquisar, ver os efeitos, ir atrás de documentários, ir atrás de depoimentos de pessoas que fizeram o uso, que se deram muito mal. Então, aí eles meio que se convencem, né? Eu acho interessante colocá-los a pesquisar por isso. Bom, eles se dividem em grupos de 5 a 6 integrantes. Geralmente eu os deixo se dividirem, já estão no ensino médio, já sabem com quem eles trabalham melhor, com quem eles têm melhor afinidade. E eles vão construir modelos com químicas, né, tridimensionais, com materiais de baixo custo. E eles têm que respeitar a geometria molecular dessas substâncias. Qual é interessante aqui? Esse projeto ele culmina no último trimestre do ano. Então, ao longo de todo o ano, a gente viu o que era carbono, ele sabe o que é carbono quiral, ele sabe o que é carbono tetraédrico, o que é hibridização de carbono. Eles já estudaram uma série de coisas na área de química que eles vão ser cobrados no seminário final. Então, se eles estão trabalhando com uma molécula, exemplo, que tem um anel aromático, que são todos os carbonos sp2 e, portanto, trigonais planos, ela precisa estar no plano. Então, eu vou observar se eles tiveram esse cuidado ao confeccionar a molécula deles. Se é sp2, não pode fazer 3D. Então, eu fico observando ali essas especificidades ao longo da execução do projeto, né? Eles elaboram as moléculas em casa ou no tempo do contraturno dentro da escola. Eu dou mais ou menos um mês e meio para eles fazerem. Aí, depois, eles têm que fazer a modelagem dessas moléculas, né, e trazer pronta no dia do seminário para que todos possam observar em termos de exposição. A gente deixa no laboratório, a gente espalha pela escola, enfim, dá para fazer bastante coisa. Se tiver uma culminância com feira de ciências também, teve um ano lá no Instituto de Educação que eu culminei com o dia da ciência e tecnologia, aquela semana da ciência e tecnologia, inclusive foi ano passado, 2019. Eu também repeti esse trabalho e, enfim, ficou bem legal. A escola fica até enfeitada, fica bonita, eu adoro. Bom, a culminação então, desse projeto é uma apresentação de um seminário. Eles têm que trazer os aspectos históricos mais relevantes, as atividades, a toxicidade, as curiosidades históricas dessas moléculas, né? Achei interessante o grupo que pegou, por exemplo, em 2017, o gás lacrimogênio. A turma levantou bastante as questões geopolíticas da Primeira Guerra Mundial, e era o ano em que a Guerra Mundial está fazendo 100 anos, né, a Primeira Guerra, em 2017. Então, foi bem interessante, eles trouxeram, assim, a mídia estava cheio de assuntos, então eles trouxeram muita coisa, foi bem rico o projeto deles. Aqui não daria para trazer tudo desses 14 anos, eu selecionei apenas esses, então a gente tem a cânfora, o êxtase, que tem uma história muito interessante, o THC, o gás mostarda e penicilina, que a gente já falou hoje. Aqui eu só escondi o rostinho deles, porque é o que a gente deve fazer quando trabalha com menor de idade, né, gente? A gente esconde o rostinho deles. Bom, esses modelos, como resultados, eles foram produzidos, né? E depois eu fiz esse modelo aí na escola privada, foi doado, então, para todo o resíduo, né, essas bolinhas, esses palitinhos e tal, eles foram doados para uma escola pública, que na época eu trabalhava em Duque de Caxias, e aí naquele ano, o ano de 2017, eu tive um aluno deficiente visual, e aí eu consegui trabalhar a química orgânica, era um aluno de terceiro ano, eu consegui trabalhar a química orgânica, que é uma química visual, uma química de quadro, né, com um aluno que não era capaz de enxergar.
E, para minha surpresa, quando eu montava esses modelos, não só esse aluno ficava interessado, mas aquilo que eu falei lá no início, né? Toda a turma ficava mais interessada quando eu mostrava aquelas moléculas brilhosas, coloridas, algumas com tintas fluorescentes. Então, toda a turma ficava mais ativa para poder aprender, né? Esse aqui é o rapaz, né, na escola estadual, lá em Duque de Caxias, enxergando com a ponta dos dedos, como ele falava. Nessa primeira aula, a gente estava trabalhando classificação das cadeias carbônicas, valência, aí a gente estabelecia que essa bolinha do meio, que tinha um glitter, ela era o carbono, que a pequenininha mais lisa era os hidrogênios, enfim, a gente assim ia trabalhando. E para mim foi muito interessante e gratificante trabalhar com esse aluno. Foi um grande desafio, né? Me permitiu rever antigos conceitos meus, antigos paradigmas, rever minha prática docente ao ensinar química orgânica, né? Que a gente acha que precisa do quadro, né? O professor tem essa dependência, né, do quadro, enfim. E aí, valendo-se do quadro, foi possível esse aluno enxergar e foi muito rico. Aqui, mais uma vez, a fotinha dele, ampliada, ele mexendo, a gente tinha esse menino aqui no fundo, ele era o ledor, né? Por lei, esses meninos com necessidades educacionais especiais, eles têm direito a um ledor. Era um aluno estudante de pedagogia que fazia o estágio lá nessa escola, e ele ficava ali ao lado, né? E quando eu escrevia no quadro, ele lia para o aluno e ele ia com a punçãozinha dele furando, né, lá a pranchetinha, e para ele poder ter material para estudar em casa. E aí ele lia com braille, né? Então, lindo, muito interessante. Bom, como resultado, a gente pode mostrar que essa atividade contribuiu a pensar a química, né? Dentro de um contexto histórico-social, como uma ciência presente em diversos setores da sociedade. E aí a gente mostra aí a química medicinal, a química dos fármacos, a química dos materiais, com os polímeros, as próteses usadas pelos médicos, todos os aparatos tecnológicos, na área da tecnologia dos dentistas, por exemplo, que hoje a gente consegue colocar aparelho ortodôntico, que é o meu caso, mais clarinho e a pessoa não percebe tanto. Então, tem tanta coisa que a gente consegue fazer com ciência dos materiais, com o entendimento da química, né? E ainda mostrar o lado obscuro da química. Eu acho que isso é importante. A gente não deve, enquanto professor de ciência, ser aquele cara que, como a química é maravilhosa, ela só faz coisas boas. Não. A gente deve mostrar o lado obscuro, as bombas, as armas de guerra, os agrotóxicos, as drogas ilícitas, todo esse desenvolvimento aí da área do submundo da química, né? E, principalmente, mostrar que a ciência não é neutra, nunca foi, e se a gente faz química, tem um porquê aplicar aquilo ali, né? Ainda como resultado, essa atividade, ela coloca o aluno para assumir um papel de protagonista da sua formação. Ele conduz a sua pesquisa, e isso é rico demais, né? Ele não fica só ali recebendo o conteúdo, ele vai atrás da informação, divide, tem a troca. É claro, mais uma vez, a gente tem que ter um professor para mediar tudo isso aí, porque o professor vai acompanhando as pesquisas, tá faltando isso, isso aqui não tá legal, eles vão trazendo esse conteúdo para a gente, nesse 1 mês e meio de elaboração do projeto. Então, é bastante rico. E ainda, né, que eu acredito muito, como conclusão, o desenvolvimento desse projeto contribui para trabalhar em equipe, que é muito importante, o trabalho colaborativo, com foco na humanização do ensino, eles se ouvindo, vamos fazer assim, por que não? Às vezes pode dar uma briga? Pode, mas eles precisam sair dessas questões, né? E um mostrar para o outro o seu ponto de vista, e abrir mão, muitas das vezes, isso é a vida, né? Então, é interessante fazer trabalhos assim colaborativos, eu curto muito. E ainda, esse trabalho foi muito interessante em 2017, porque ele foi levado para um congresso no Rio Grande do Sul, num congresso da ABQ, o CBQ, Congresso Brasileiro de Química, que aconteceu lá em Gramado, e foi uma parceria que fiz com os professores de Física e Matemática. Na ocasião, eu tinha os modelos, o professor de Matemática, ao desenhar as arestas, ele vinha o polígono, então a gente conseguiu mostrar para os alunos a visão espacial, né, enxergar de uma forma fora da caixinha. E o professor de física começou a trabalhar centro de massa, porque os átomos têm massas atômicas diferentes. Então, dependendo da molécula que a gente ia fazendo, a gente tinha centro de massa diferenciado. Foi muito rico esse trabalho, ele foi bastante elogiado no congresso. Bom,
concluí aqui o meu trabalho de projetos das moléculas que entraram para a história. Só que eu resolvi trazer outras ações que eu desenvolvi ao longo da minha ação, né, docente, ao longo da minha vida, coisas que eu aposto e que eu acredito. Esse aqui foi apresentado num evento, terceiro CELIEJA da UFRJ, um evento para políticas públicas de educação de jovens e adultos, que aconteceu entre 23 e 25 de maio de 2019, na UFRJ, na Faculdade de Educação. Esse trabalho eu desenvolvi com a minha colega de grupo na pós-graduação, que foi orientado e supervisionado por essas duas professoras aqui da pós, a professora Viviane e a professora Bárbara, professora e coordenadora do curso. E aí nós fizemos um trabalho com com um grupo de EJA da faculdade. A faculdade tem um grupo de educação de jovens e adultos para alfabetização, atende a comunidade, é uma extensão altamente 100% gratuito, e esse grupo atende mulheres, né, basicamente mulheres, da faixa etária de 50 a 60 anos, maioria dona de casa, um histórico de baixa autoestima, insegurança, medo de errar, medo de serem hostilizadas, dificuldade na leitura, descontinuidade de ideias, dificuldade de concentração, enfim, mulheres que tiveram uma vida bastante sacrificada, vamos colocar assim, com uma história de vida bastante pesada, né? E aí a nossa ideia foi levantar a autoestima dessas jovens alunas, né? A ideia aqui, segundo o professor Chassot, já citei ele hoje, levantar a autoestima das alunas do grupo para que se orgulhassem de levar para casa um material elaborado e desenvolvido por elas mesmas, tendo como pano de fundo a alfabetização científica inserido no processo de alfabetização pela linguagem. Então, elas estavam sendo alfabetizadas na língua portuguesa, muitas liam muito mal, então a gente estava ali trabalhando essa ideia da alfabetização não por mim e pela minha colega, e sim pelo grupo de alfabetizadoras. Nós, alunos da pós, fomos fazer a nossa prática docente com elas. Já que elas estavam sendo alfabetizadas, eu resolvi introduzir o termo da alfabetização científica. A ideia aqui é o resgate da autoestima, né? Primeira coisa, esse empoderamento das mulheres, a maioria só tinha um homem, as demais eram todas mulheres, para que elas pudessem se sentir fortes, preparadas frente às adversidades, desafios da vida, sobretudo pelo lado profissional, que muitas achavam que nunca iam conseguir trabalhar fora, pela idade e por sempre terem sido donas de casa, né? E a ideia aqui foi realmente um resgate da autoestima, minimizar essa insegurança, né? Como tem aí a foto, né? Elas se verem diante do espelho como com a capa delas, né? Super mulher. Porque são mulheres fortes, né? Dentro de tudo que passaram, né? E a gente tentou aí pegar uma atividade que a gente pudesse trabalhar a concentração delas e memorização, que era um problema que elas tinham, né? E aí a nossa proposta foi trabalhar com a elaboração de um perfume ou um difusor para o meio ambiente, né? E aí a gente pensou o seguinte, né? Muitas pessoas, quando levam propostas para a EJA, levam a química na cozinha. E aí a gente pensou, não, essas mulheres cozinham o dia inteiro, vamos tirá-las do lugar comum. Cozinha para elas não tem novidade, vai ser, já fiz isso o dia inteiro, vou continuar cozinhando. Então a ideia aqui era fazer uma coisa diferente, né? E ainda a gente ensinou elas a fazer uma atividade experimental que possibilitaria renda extra, que foi uma pergunta que elas fizeram ao longo da atividade. Eu posso fazer isso para vender? Onde que vende esses vidrinhos? Onde que vende esses palitinhos? Onde que vende isso? E a gente foi ensinando a elas, né? Aqui a gente também trabalhou a ideia da reciclagem, da sustentabilidade, porque tem materiais que vão para o lixo, como as cascas cítricas, que a gente pode reaproveitar. Então, a gente ensinou como, para fazer perfume para o ambiente. Então, a ideia aqui é a gente montar uma oficina, né, foi o que a gente fez, uma oficina de perfumes ou de difusores para o meio, para o ambiente, levando em consideração a experimentação para a sala de aula. A gente sinalizou a presença da química no cotidiano, com o conceito da alfabetização científica, apresentamos algumas vidrarias de laboratório, métodos de separação, como a filtração, por exemplo. Elas falavam assim, isso eu vou fazer café, né? Eu falei, a mesma coisa, filtração, né? Fizemos análise sensorial, o cheiro mais doce, o cheiro mais amadeirado, o cheiro mais cítrico, foi bem rico isso. E ainda a gente reforçou
a atividade da leitura, porque elas estavam aprendendo novos nomes. Então, a gente pôde trazer novas palavras para elas. Aqui tem algumas fotos do dia, né? A gente montou aqui um mini laboratório, vamos dizer assim. A gente tinha também um quadro com imã, um quadro imantado, que a gente fez uma atividade posterior, com alguns cartõezinhos com nomes, né, das vidrarias, dos reagentes, e os reagentes que a gente utilizou, né? Se tem alguém aí curioso, a gente usou 10 ml de essência para 80 ml de veículo de perfume, que é álcool etílico, água e fixador. Se a gente tiver um vidro âmbar, armazena melhor. E ainda a gente levou Becker, que era um instrumento para elas fazerem as misturas. Aproveita que ela é graduada para elas poderem ver o volume certinho. O bastãozinho de vidro para elas poderem agitar, tinha funil, enfim. A gente levou tudo que precisava. E aí a gente mostra aí, né, as extrações, né, a gente fez técnica de extração, quando a gente deixa, por exemplo, as cascas, as especiarias imersos no álcool etílico, ele extrai, e aí aquele líquido vai ficar com o cheiro das substâncias que a gente está extraindo. Depois a gente tem que fazer a filtração, que a gente vai ter o líquido com o sólido e filtra. O líquido vai passar, que é o filtrado, e o resíduo vai ficar retido no funil de papel, né? Então, isso aqui elas associaram com fazer café, foi bem interessante. Fizemos um invase, mostramos como que tinha que ser armazenado, a validade, né? Se ficar escondido da luz até 1 ano, vai depender da temperatura e da conservação. E o segundo momento, a gente fez a leitura no quadro imantado. E aí a gente fez um jogo da forca invertido. Por que a gente não quis cortar o bonequinho? Por que a gente achou que assim ia ser legal? Porque essas mulheres já tinham as suas vidas marcadas por muita tristeza, perdas familiares, né? Muita tristeza, uma vida muito marcada, assim, por essas histórias dolorosas. Então a gente falou assim, a cada erro, ao invés de quebrar o bonequinho, cortar, a gente vai construir, né? Foi bem interessante. E a gente foi fazendo isso no quadro imantado. E aí quem conduziu esse segundo momento foi a minha amiga Luana. Então a gente colocou lá a palavra funil, que elas não sabiam escrever. É a palavra álcool. A palavra álcool foi difícil, ó, o bonequinho quase ficou tudo montado, porque elas não sabiam que tinha um primeiro acento, tinham 2 Os, então elas foram errando, e aí o bonequinho ficou bem montado, mas o importante aqui é o que elas aprenderam, né, dessas novas palavras. Então, a gente pode afirmar, como resultados, né, e discussões, que a atividade ela foi bem recebida pelas alunas da EJA, se mostraram muito motivadas, participativas, muito cuidadosas, focadíssimas, né, ao fazer a atividade. A gente fez, então, a análise sensorial, também levei corante para poder elas colorirem. Essas aqui são as meninas que estavam dando apoio, né, às estagiárias. Como eu havia dito lá anteriormente, elas perguntaram se dava para ter uma rendinha extra, e a gente falou que sim, mostramos, levamos o endereço de onde elas podiam achar aqueles materiais. E aqui uma foto no final da atividade. Então, eu falei, só tinha mulher e um homem, esse aqui era o senhor, né? Aqui está o produtinho final que a gente fez, eu coloquei a etiquetinha do Inclusive Química para elas levarem para casa, enfim, divulgarem o nosso trabalho nas famílias delas. Então, foi bem legal também. E muitas eram muito orgulhosas. Eu vou falar para o meu filho, vou mostrar para o meu neto que eu fiz, que eu sou capaz. Então, assim, foi um resgate muito legal da autoestima dessas mulheres. Bom, com tudo isso, a gente pôde pensar e fizemos saberes populares, fazendo-se saberes científicos no ensino de química, alfabetização científica, a ideia e uso do CTS, ciência, tecnologia e sociedade, a popularização da ciência, ciência para todos, e ainda noções de química verde, quando a gente trabalha a reciclagem dos materiais e a ressignificação de novos materiais para novas ações. E aí, para terminar, eu vou falar mais uma atividade que fiz, que foi a oficina de repelentes à base de produtos naturais, um trabalho que eu orientei na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com uma aluna que foi minha estagiária. E nós fizemos, foi o material do TCC dela, repelentes à base de produtos naturais. Esse trabalho, a gente já fez várias oficinas. Essa ação foi ano passado, na Quinta da Boa Vista, no evento da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, uma atividade que a gente pôde unir todas as faixas etárias, como as crianças,
tantos menorzinhos, a gente fez atividade com análise análise de sensorial, a manipulação da vidraria, claro, com a nossa ajuda, porque era uma criança muito pequena. Essa é minha aluna Andressa, essa super fofíssima, ela participou bastante, fez o produto dela, porque eles podiam sentir o cheirinho que mais gostavam das substâncias que estavam ali e misturar e fazer o seu próprio repelente. Então, isso é bem legal. Trabalhamos aí, então, como eu falei, crianças de várias idades, desde crianças bem pequenininhas até crianças intermediárias. E trabalhamos ainda a questão da inclusão. Essa mocinha, ela tem síndrome de Down. O pai ficou olhando, ficou vendo se a gente ia ser capaz de incluir a filha no processo. Ela fez, ela estava super séria no início e saiu toda feliz, toda assim, sou capaz. Foi muito gratificante esse trabalho. E esse rapazinho, ele é autista, então esse fone no ouvido é porque o excesso de barulho, a gente estava numa feira, né? O excesso de ruído atrapalha o aluno autista a se concentrar. Então a mãe veio até pedir desculpas, porque a gente falava e ele meio que não estava ouvindo, mas ele estava entendendo. E aí eu, não, mãe, a gente entende, a gente é professora, a gente sabe como é que funciona os autistas. E a mãe, assim, também ficou super grata do filho ter feito uma atividade que todos estavam fazendo. Tivemos o público adolescente, que gosta muito de ciência, né? Aquela ideia que eu falei lá no início, né? Dos adolescentes, ai, que saco, que ciência é chato, depende da sua abordagem. Se a sua abordagem for interessante, se ele vir sentido naquilo, ele vai fazer. Então, a gente teve muito adolescente e ainda tivemos o público adulto, jovens adultos da faculdade, esse curso era do Cefet. Então, eles também fizeram a atividade, amaram, foi bem interessante. Esse trabalho foi apresentado no evento da Sociedade Brasileira de Química Regional, em 2017, a gente apresentou, né? Ele foi feito primeiro no CIEP, que eu trabalhava, onde foi desenvolvido o TCC da minha aluna, e aí depois a gente começou a rodar com essa atividade, né? Enfim, ano passado a gente fez muita oficina, e esse ano, acredito que se não fosse a pandemia, a gente ainda estaria fazendo bastante oficina. Esse trabalho também foi apresentado no ENEC, que aconteceu no Acre, em Rio Branco, em 2018. Esse aqui, na verdade, foi um outro trabalho, foi o chá de boldo, com a ideia de saberes populares fazendo esses saberes científicos, também do TCC da minha aluna. Também apresentamos no EDEC, que aconteceu em Canoas, no Rio Grande do Sul. E para terminar, finalmente, a minha fala, reforçando as minhas considerações finais, acredito que a gente tem sempre que apostar as nossas ações em trabalho de equipe colaborativo com foco na humanização do ensino. Acredito que esse tripé é importantíssimo, é sucesso garantido para as salas de aulas, para a gente ter alunos mais motivados. Acredito ainda que a partir dessas experiências vivenciadas e dos estudos teóricos, a gente teve a oportunidade de difundir e a possibilidade de fazer práticas com vários recursos e estratégias. Serviu para todos, né? Dentro de uma perspectiva de inclusão, e não apenas para os alunos inclusivos, mas sim todos puderam participar. E ainda vou concluir minha fala com as seguintes indagações para a gente refletir que professores nós estamos sendo. Que tipo de aluno queremos e quem estamos formando? Como atrair a visão daquele aluno que se coloca sempre tão distante da nossa disciplina? Que estratégias, em conjunto, os docentes do ensino médio eles podem tomar para atrair o olhar do aluno? O que esperamos que esses alunos desempenham após a conclusão da educação básica? O que eles vão levar de química para a vida adulta deles? Porque dentro dos PCNs, né, da química, diz lá que a gente precisa ter um cidadão autônomo, um cidadão crítico. Será que a gente está fazendo isso? Ou será que a gente está robotizando os nossos alunos só para aprenderem a fazer questão, para passar no tão temido vestibular, né? Será que a gente não está colaborando, ao fazer isso, com que os nossos alunos percam a sua criatividade? E por isso eles ficam tão desanimados e com aquele cansaço no final do ensino fundamental 2 e ensino médio? A gente precisa refletir as nossas práticas. E o que acontece, né, é que o aluno chega tão pequenininho, com um olhar atento e confiante, acreditando que é capaz de aprender, e depois isso se perde. Então, o que a gente pode fazer para resgatar esse olhar atento, esse olhar confiante das crianças, né?
Será que a gente não pode mostrar outros espaços de ensino, como os espaços não formais de ensino? Aqui, por exemplo, uma feira de ciências, eles fazendo salada de frutas. Será que aqui a gente não pode mostrar as propriedades, a química dos alimentos, o que é carboidrato, o que é proteína, o que é uma enzima, e através disso mostrar a função orgânica, mostrar a aplicabilidade daquilo tudo que a gente apresenta em sala de aula? A gente sabe que pode e a gente pode mudar também. E ainda mostrar para os nossos alunos que há diversos saberes. Não só a nossa química, a nossa disciplina, ela é mais maravilhosa e é mais importante. O importante aqui é a gente dar as mãos e mostrar que a gente consegue fazer o ensino inclusivo de qualidade, com alfabetização científica, unindo as nossas forças com os nossos colegas das outras áreas. Isso é muito importante. Termino aqui agradecendo a atenção de quem ficou até o final me ouvindo. Deixe meu e-mail para contato, professoramoniquegoncalves@gmail.com, para quem quiser escrever, trocar ideia, estabelecer algum projeto, alguma parceria. Mais uma vez, eu deixo aqui as páginas do Inclusive Química pelo Facebook, pelo Instagram e os vídeos no YouTube. Convido vocês a participarem toda sexta-feira lá no Instagram do nosso projeto Um Gole de Ciência, que a gente sempre traz um profissional da área da ciência para a gente conversar sobre as suas pesquisas, e tem sido bastante rico. É um projeto que começou nessa quarentena, vamos ver se a gente consegue manter pós-quarentena. E é isso, meus queridos. Eu agradeço muito a atenção de vocês, deixo um beijo grande e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.